Paz e graça, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Positivamente com Adalgisa Brito. Por favor, pessoal, vocês sabem qual é o nosso lema? Subscrever, partilhar para que possamos crescer. Estamos assim aqui hoje, temos um grande tema, que na qual teremos esse tema com um grande pastor. Certeza quem nos acompanhar terá mais conhecimento a respeito do nosso pastor que cá está hoje. Eu vou se apresentar para vocês. Pastor Wilson, seja bem-vindo. Muito bem-vindo e obrigado. Boa noite, nossa querida irmã. Aqui está o evangelista Antônio dos Santos, também conhecido como irmão Wilson. Vosso irmão em Cristo, conserva o Senhor e grato pelo convite. Muito obrigado. Amém, amém. Nós aqui agradecemos pela disponibilidade do pastor, por aceitar. Para quem não sabe, estamos em Malães. Estamos em Malães, é o nosso conforto. Vemos aqui também, podemos termos entrevistas com homens de Deus das outras províncias de Angola. Bem, temos aqui o nosso tema de hoje, é sobre a evangelização. Para quem gosta de evangelizar, nos acompanha porque vai realmente aprender bastante. Pastor, entrando assim naquilo que é o nosso tema sobre o evangelho, nesse caso, eu gostaria que o pastor pudesse definir basicamente o que é o evangelho. Glória a Deus. Se formos a dar uma olhada na Bíblia, percebemos, de acordo com o que a Bíblia nos relata sobre Lucas capítulo 2, nos seus versículos 8 abaixo, que quando Jesus nasce na cidade de Belém, houve o aparecimento de uma corte angelical aos pastores que estavam pastoreando. E a mensagem dos anjos era que não tenham medo, pois hoje vos trago uma boa notícia. Então o Evangelho são as boas novas da salvação. E gostamos também, quando falamos dentro da questão do Evangelho, do evangelismo e a evangelização, procuramos levar os irmãos a pensar na etimologia desta palavra vinda do inglês, que é o gospel, Evangelho, gospel, que é a aglutinação de duas palavras, God e spell, ou seja, Deus e soletrar. O Evangelho não é nada mais e nada menos do que soletrar Deus ao perdido, falar Deus, transmitir Deus ao perdido. Então essa é a definição que nós podemos trazer dentro daquilo que é o Evangelho. São boas novas, boas notícias que temos para este mundo cansado. Para o cansado, a boa notícia é que Jesus é o alívio. Para o doente, Jesus Cristo dá saúde. Para o perdido, Jesus Cristo é a salvação. E para quem está morto espiritual, então Ele é a vida. Amém, bem entendido. Bem, e qual chega a ser a ligação entre o Evangelho e a fé, pastor? Bênção. Se estamos a falar que são boas notícias, são palavras, e geralmente essas boas notícias são de coisas que nós ainda não vemos. Então a fé é crer naquilo que não vemos, assim como definiu o escritor aos Hebreus no seu capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Nós temos prova daquilo que não vemos, então isso é fé. Nós não podemos falar que existe evangelho se não haver fé, porque o evangelho é a mensagem que levamos e a fé é a forma como a recebemos. Só recebe o evangelho, só recebe a boas novas, só aceita quem tem fé. E quando nós aceitamos, então demonstramos a nossa fé. Logo, para que o evangelho funcione, há necessidade de haver fé por quem é transmitido as boas novas. Não basta simplesmente você ouvir, como também tens que ter fé. Glória a Deus. Amém. A fé é que leva com que o Evangelho deixa de ser uma mera informação, deixa de ser apenas uma notícia agradável aos ouvidos, mas passa a ser vida, passa a ser poderosa para transformar a vida. De todas as notícias que o homem pode receber, o Evangelho é a melhor delas,
Porque você pode receber notícias, não é, de que tens um novo emprego e há quem vive esperançoso para conseguir um novo emprego. Só que quando começa a labutar, já quer desistir, ver que não é aquilo. Né? As outras boas notícias podem lhe causar muitos arrependimentos. O Evangelho é uma boa notícia que transforma a nossa vida, nos leva a ter contato com Deus e muda radicalmente a nossa história, muda aquilo que éramos e nos torna aquilo que somos em Cristo Jesus. Amém. Bem, vimos também que realmente Jesus, quando esteve cá, ele foi rejeitado literalmente por muitos. Gostaria que o pastor explicasse a razão que fez com que Jesus fosse rejeitado. Glória a Deus. Nossa sociedade é hostil à verdade. Nós, por mais que dizemos que gostamos da verdade, quando ouvimos na cara por alguém que fala diretamente, aquilo nos machuca. E Jesus era o homem que não escondia nada. Ele dizia que não se acende a luz e se coloca debaixo da cama ou debaixo da cadeira, mas se coloca por cima da mesa, no velador, para que haja luz. E ele, com a própria luz encarnada, sempre mostrou a verdade que Jesus trazia, o Evangelho que Jesus trazia, entrava em choque com o padrão religioso estabelecido na era. Os líderes religiosos sentiam-se ameaçados, primeiro com a popularidade de Jesus, segundo com a mensagem de Cristo que Cristo transmitia, que desmascarava a falsa religiosidade, o mito, a imaginação, a criação humana de como Deus era, que distorcia o verdadeiro sentido de Deus. Para um líder judeu, Deus, Jesus representa como estava na mente do judeu através da parábola do bom samaritano. Para eles, quem conhece Deus, quem anda com Deus, não toca em quem caiu, não é porque está ocupado em oferecer adoração ao templo, em sacrificar. Jesus mostra que essa ideia é errada, que nós podemos nos dirigir ao templo, mas investir tempo servindo o irmão que precisa. Isso era contraditório com aquilo que eles defendiam e ensinavam. Jesus também mostrava que Deus não é inacessível, que Deus é um Deus pessoal, que Ele, além de Deus, é Pai. E os líderes mostravam apenas um Deus, um ser supremo, inacessível, que para se chegar a Ele precisamos de mediadores humanos. E Jesus queria desconstruir essas ideias, mostrando que há apenas um mediador, que é Ele, e que o caminho estava a ter para nos achegarmos ao Pai. Isso levantava, então, contrariedade, hostilidade, e que fez com que Jesus fosse rejeitado. A mensagem da salvação, a verdade. Explicar quem Deus é e como Deus é faz confusão na mente de muitos. Porque o que as pessoas querem é ter uma mente vendada, ou seja, querem que a população esteja, não é, com conhecimento inacessível para eles apresentar um Deus que está na mente deles, de modo a subjugar as pessoas. E Jesus mostra que quando temos conhecimento de Deus, ninguém nos torna escravo, porque Ele veio para nos libertar. É isso que fazia com que Jesus fosse odiado. Outro sim é como Ele se apresenta. Ele não se apresenta como um mero homem, se apresenta como Deus. Então viam que o Deus que fez os céus e a terra, Yahweh, está dizendo que é esse homem que é filho de Maria e José. Aquilo fez com que os líderes judeus também o odiassem. Amém, amém. Eu vi muito bem. Bem, também realmente eu gostaria que o pastor dissesse basicamente sobre quanto à evangelização nos dias atuais. Será que também nós notamos algumas rejeições por parte de muito quanto à recepção dos evangelistas? Jesus disse: basta ao servo ser como o seu Senhor e ao discípulo ser como o seu mestre. E Ele nos advertiu: se a mim me fizeram isto, que vocês me chamam de Senhor, a vós farão pior. Então, o evangelista deve estar ciente de que sofrerá rejeição. Assim como rejeitaram Jesus, e Ele nas suas palavras diz: assim como me rejeitaram, eu vos rejeitarão. Se me aceitassem, se crescem em mim, também os teriam aceito. E porque há uma diferença, há uma separação entre a luz e as trevas.
E Jesus vai dizer que o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. E a mensagem que nós apresentamos é hostil ao mundo. O mundo quer se conformar com as coisas que eu faço. E o Evangelho contraria toda essa formalidade que o mundo tenta trazer dentro da igreja e da sociedade. Então a palavra confronta. E é isso que as pessoas não querem. E quando nós levamos o Evangelho da salvação, confrontamos o pecado, confrontamos o pecador a rever as suas ações. Isso leva com que Satanás endureça os seus corações e a forma como ele tem de reagir é mostrar hostilidade aos evangelistas. Mas nem sempre é assim, né? A boa notícia é isso. Há rejeição sim, mas também há muitos que estão ansiosos e ávidos para aceitar e ouvir a palavra da salvação. Amém. Amém. Que palavra. Bem, nós vimos no livro de Mateus, capítulo 4, no seu verso 15, onde a Bíblia nos diz, terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, nesse caso. Eu gostaria que o pastor basicamente dissesse o que é que esse versículo queria nos dizer de concreto. Porque ela nos diz que o povo que estava sentado em trevas, ou seja, que estavam sentados em trevas, realmente viram uma grande luz. E os que estavam na sombra da morte, realmente ganharam vida. Eu quero que o pastor simplesmente realça basicamente sobre isso. Glória a Deus. A região de Bereia, Zebulon e Galileia são zonas fronteiriças que dão acesso às outras nações pagãs, diferente da Judeia e Jerusalém. Para o judeu, tudo que nascesse de uma mistura com o gentio era tratado como gentio. Por isso é que aí a Bíblia vem dizer Galileia, né? Nação dos gentios, terra dos gentios. Então, era uma região e era uma população tida como menos devoto, menos religiosos, ou seja, pessoas que não têm Deus e que não mereciam a atenção de Deus, em outras palavras. Mas como Deus não faz a exceção de pessoas, como Deus é Deus de toda a humanidade, por divino propósito do Senhor, quando Jesus, em Lucas 4, faz aquela apresentação na sinagoga em Nazaré, apresentando que hoje está a cumprir Isaías 61, não é? No final, a Bíblia relata que os seus patrícios tentaram matá-lo. Então Jesus retira-se. Ao retirar, Mateus nos mostra onde ele vai viver. Jesus entendeu-se em estar lá em Cafarnaum, na terra dos gentios. Para os judeus eram menosprezados. Por isso é que os judeus sempre questionavam: vem por acaso coisa boa, não é? Dessa região, da Galileia, vem coisa boa de Nazaré? Então era uma nação, um povo que era misto. E Deus está a mostrar que não importa o quão misturado você está com o pecado, Ele ainda te pode alcançar. Não importa o que você fez, de como você veio a existir, se a tua geração, a tua descendência está atolada aos laços mais profundos do paganismo, do ocultismo, ainda assim Jesus tem interesse em te alcançar. Por isso é que a Bíblia propriamente tem Cafarnaum e começa o seu ministério nessa região, ou seja, vai expandir o seu ministério nessa região, anunciando que é chegado o reino dos céus. E Mateus faz a colação dizendo que então se cumprir, e para se cumprir o que Isaías escreveu no capítulo 9, desde a eternidade já estava no plano de Deus alcançar aquilo que a igreja menos presta atenção. Deus quer todos. Amém. Amém. Deus quer em todos. Qual profundo isso é? Sem Jesus, a ninguém vai chegar, pastor. Glória a Deus. Evangelho sem Jesus. Sem Jesus não há evangelho, porque Jesus é o centro do evangelho. Poderia existir uma mensagem, poderia existir uma revelação, mas a boa notícia da humanidade e para a humanidade é Cristo. Por isso é que o Paulo vem a dizer que o mistério que estava oculto nos é revelado. O escritor aos Hebreus está a dizer que anteriormente ele nos falou através dos profetas, através da lei, dos sacerdotes, mas nesse último tempo nos falou por meio do seu Filho. O Evangelho em Cristo, Cristo é o centro do Evangelho.
E eu gosto de ouvir Pastor Sadraco. Pastor Sadraco disse: se já não tem Jesus, já não é Evangelho. Temos que chamar outra coisa. Só é Evangelho enquanto Jesus está no centro. Sem Jesus no centro, é uma outra coisa. É seminário de capacitação, é coaching, é palestra, é uma outra coisa educativa, mas já não é Evangelho. Só é Evangelho porque Jesus está no centro. E por que Jesus é o Evangelho, o centro do Evangelho, o tema central do Evangelho e o próprio Evangelho? Porque ele é a nossa boa nova. A boa nova é que toda a humanidade estava condenada ao pecado. Jesus se faz pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a grande novidade para toda a humanidade. Amém, glória. Bem, pastor, quem pode realmente transmitir o Evangelho? Podemos especificar para esse sentido? Não há especificidade quanto ao cumprimento da grande comissão. Mateus 28, no versículo 18, declara que quando Jesus ressuscita, aparece aos seus irmãos, aos seus discípulos na Galileia, e faz a grande declaração: ele dá todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Aí não está explícito que devam ir os pastores ou os evangelistas. Aí é a ordem, o conselho, a orientação é que devemos ir. Quem vai? Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. São candidatos à evangelização. Tem que evangelizar. E nós temos essa máxima: quem é salvo deseja salvar. Logo, se foi alcançado, tem que desejar alcançar os outros. E isso não é negociável. Paulo está a dizer que me é imposta esta obrigação. Está lá escrita em 1 Coríntios capítulo 9, lá nos versículos 16 abaixo. Está a dizer: se eu prego o Evangelho, não posso me gloriar por isso, porque me é imposta essa obrigação. E ele termina com um ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, ai do crente que está há muito tempo na igreja e não prega o Evangelho. Ai dele, será julgado, prestará contas. Porque se o Evangelho da salvação chegou até eles, é para eles anunciarem. E isso está bem resumido na história do Gadareno. Quando Jesus o liberta, ele procura solicitar, ele faz o pedido: mestre, deixa-me ir contigo. Jesus vai dizer: não. O verdadeiro Evangelho tem a Bíblia como a base doutrinária da igreja, que é a palavra revelada, a palavra escrita. E nada e nem ninguém é colocado acima de Cristo ou da palavra. O Evangelho é verdadeiro, a igreja prega a verdade quando as revelações dos líderes, as profecias, os seus ensinamentos, os seus livros nunca sobrepõem a autoridade de Cristo e a autoridade das Escrituras. Damos conta que algo é falso quando o pastor fala mais que a Bíblia. Quando o pastor é o média, é o revelador, o profundo, o que recebe, o que vive e mora no quarto céu, que tem sempre revelações que entram em contradição com a Bíblia. Quando qualquer pastor ensina e orienta as pessoas a lhe seguirem até onde encontraria a Bíblia, não é verdadeiro. Quando qualquer líder escreve um monte de doutrina e acaba passando aquilo como fundamento da sua igreja e vê os princípios bíblicos, já não é verdadeiro. O que é verdadeiro, puro, santo, não entra em contradição com a palavra e tem sempre Cristo como a rocha, o fundamento. E é isso que a Bíblia nos garante. Paulo está dizendo que já não podem nos colocar um outro fundamento. Se haver um outro evangelho além disso, ainda que seja anjo para pregar, seja anátema. Então, tudo que contraria a Bíblia é anátema. Toda profecia que contraria a Bíblia é anátema. Aonde se promove mais o homem, não há verdade. Porque aonde se prega Cristo e a verdade, o homem tem que desaparecer. E a mensagem de João Batista não é falada no púlpito,
é vivida cada dia, quando ele declara: é necessário que ele cresça e eu desapareça. Logo, a nossa intelectualidade, o nosso nível acadêmico, a nossa posição sociopolítico-econômica tem que estar sempre baixo para que Cristo apareça. Quando nós exibimos os nossos cargos e títulos, então aí já há mentira e falsidade, porque Cristo é o Pai da humildade e Ele nos ensina a aprender de mim, que sou manso, aleluia, de espírito, amém. Ele é manso e humilde de coração. Então quem segue Cristo deve, não é? Ou seja, quem fala a verdade, prega a verdade, tem sempre Cristo como modelo. Quando já encontramos outro modelo que não seja Cristo, já não estamos na verdade, porque Ele mesmo é a verdade. Está sendo muito bom realmente. Estamos já no nosso momento final, pastor. Estamos no nosso momento final, mas temos aqui ainda algumas perguntinhas para que o pastor possa responder. Mas estamos já bem ao final, pessoal. Pastor, eu gostaria que o pastor dissesse simplesmente as consequências de um evangelho mal ensinado. Quando não se prega o Evangelho de Cristo, como consequência o povo que ouve essa mensagem que não é Evangelho, não é livre do pecado, não é livre da ira de Deus, não é livre do domínio satânico. Ou seja, continuam aprisionados por influências demoníacas, continuam sendo dominados pelo pecado e são os herdeiros do fogo ou do lago do fogo e de enxofre, porque não estão livres da ira de Deus. O que nos livra da ira de Deus é o Evangelho da salvação. É apresentar Cristo como nosso Redentor, aquele que morreu em nosso lugar. O que nos livra da influência demoníaca e do pecado é mostrar que Cristo nos santificou e nos aperfeiçoa todos os dias na sua imagem, e pelo que nos deu o poder para vencermos o pecado e Satanás. Isso só acontece quando estamos em Cristo, com Cristo e caminhamos com Ele todos os dias. Amém. Amém. Bem, pastor, existem métodos corretos para evangelizar? Bem, existe. Pois embora que não podemos dizer que funcionam para todos e em todas as áreas, mas para nós termos sucesso na evangelização, precisamos observar alguns passos. Primeiro é a boa educação, o respeito em si. Nós devemos mostrar ou demonstrar respeito e valorizar a pessoa com quem estamos a ter essa conversa. Não é? Mostrar o verdadeiro interesse, mostrar que realmente nos preocupamos com esta pessoa. Não vê-lo apenas como um meio para despejar, uso o termo, despejar versículos bíblicos, que não é evangelização. A evangelização é uma conversa amigável que temos com o descrente, entre um crente e um descrente, entre um ímpio e um justificado. Uma conversa amigável, onde procuramos conhecer quem é ele, onde vive, não é? Como vive, e nos achegamos a ele. Quando nós conquistamos a pessoa, fica muito fácil levá-lo a compreender a fé. Porque mais do que falar, o Evangelho se vive. E se estamos a evangelizar, não devemos evangelizar apenas com palavras, mas devemos evangelizar com a nossa própria vida. Demonstrar interesse profundo sobre a pessoa. Olhar para ele no rosto, saudá-lo, procurar saber como está e se realmente nos pode receber, nos pode ouvir. E aí começamos a nossa conversa. Se conseguirmos atrair a atenção do pecador, do ímpio, do descrente, então nós conseguimos alcançar a sua alma, porque tudo começa na mente. Se você captar a atenção dele, você consegue semear alguma coisa. Mas se não captares a atenção dele, mostrar desrespeito, mostrar que não tens educação, mostrar que não valorizas, você perdeu essa pessoa. E também devemos saber fazer leitura do temperamento da própria pessoa. Isso seria um seminário e teríamos que ter mais tempo para abordar sobre os tipos de temperamento. Amém. Bem, há quem também sai ao campo de evangelização e realmente encontra-se com pessoas já convertidas nesse caso, mas por certas razões já não participam das suas igrejas
e você, às vezes, ele dá de cara com essa pessoa, você lhe transmite a boa nova, realmente a pessoa tem aquela vontade de voltar, ele fica assim com aquela dúvida, volto para mim ou vou para a tua e na qual está a evangelizar? Quanto a essa situação, o que é que você deve fazer? Pensam, nós não evangelizamos para a igreja. Isso deve ficar bem claro. Nós evangelizamos para o avanço, o crescimento e a promoção do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja em que eu pertenço. O reino dos céus é a embaixada de Deus na terra. É a influência divina na terra. É o corpo de Cristo na terra. Logo, o reino de Deus existe, está, aonde haver um cristão verdadeiramente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Logo, eu não posso persuadir o irmão a vir à minha igreja. Eu tenho que mostrar-lhe a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de se arrepender dos seus pecados, não é? Implorar o favor de Deus, porque temos achado que é Deus que tem que pedir favor ao pecador. Não, o pecador é que tem que pedir favor a Deus. O pecador é que tem que reconhecer que precisa de Deus, não é? E o Senhor já nos usou como meio para chegar até. Devemos deixar isso bem claro, que é Ele que precisa de Deus e não Deus precisa dele. Ele precisa, porque é Ele que tem apuros, é Ele que tem perigo. Depois disso, mostrar a Ele a necessidade de continuar a ouvir a palavra. E onde é que Ele vai ouvir? Numa congregação. Esta congregação não é exclusivamente a minha, aonde o irmão pode ser acompanhado. Alguns evangelistas entendem que deve ser na igreja do evangelista para ter acompanhamento. Mas, se a alma evangelizada vive numa localidade que dista, não é, que está distante da minha congregação, eu não posso sacrificá-lo a vir na minha congregação. Ele não tem a fé suficiente para gastar dinheiro com táxi. Logo, eu tenho que procurar saber aonde vive, com quem vive ou como vive, e indicar uma igreja próxima. Falar com um pastor amigo, com um crente amigo daquela igreja, para poder acompanhá-lo. Então, nós não evangelizamos para trazer as pessoas à igreja, à nossa igreja, mas ao corpo de Cristo. E ele pode estar em qualquer igreja, onde será acompanhado, doutrinado e firmado na fé em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu? Evangelização simplesmente para que a pessoa realmente se encontre com Jesus, não é pela igreja. Então, deixa realmente a pessoa ter a sua escolha e a sua fé, onde é aquele que fica. Pastor, assim estamos a terminar o nosso programa positivamente. Gostaria que o pastor dissesse a igreja do pastor com a igreja, gostaria de saber se não como. Pensa, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Filadélfia, e o líder do Centro Restauração, cita no bairro Catepa, aqui na província de Manaus. Amém. Bem, estamos assim terminando positivamente, mas antes de terminar, nós temos aqui alguns 2 minutinhos para dar ao pastor. O pastor pode escolher se vai poder abençoar uma oração ou se pode realmente dar uma palavra de positividade, esperança para quem estiver nos acompanhando. Bem pela câmera, pastor. Glória a Deus. Gostava de repartir os 2 minutos em 2 momentos, com a palavra de fé e também oração. A minha palavra de fé é dizer ao caro irmão que nos ouve que não importa o teu estado, não importa como você está, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus te ama. Não importa o que te fez sair da igreja, o que te fez perder a fé, o que te fez desistir da caminhada. Não importa as lutas que endureceram o teu coração, não foi Deus, foram os homens. Deus continua te amando. Jesus morreu na cruz especialmente para você. O sangue derramou para te lavar de todas as manchas do pecado e te tornar santificado em Cristo Jesus. Então volte, porque a casa do Senhor, o teu lugar, ainda aguarda por você e és muito útil no reino dos céus. Eu quero orar por você que por alguma razão se desviou da fé. Eu quero orar por você para que Deus restaure a sua fé e você volte. Esse é o meu compromisso contigo hoje. Você que me ouve, você que está em casa, que está a nos acompanhar no táxi, que está em algum ponto desta Angola ou do mundo, eu quero orar por você e creio que o Senhor vai restaurar a tua fé. Você pode orar comigo? Eterno e Criador dos céus e da terra, Tu que deste o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, para pagar o preço
da nossa condenação. E nos compraste para ti mesmo com um sangue precioso. E Pedro está a dizer, não foi com coisas corruptíveis que fomos comprados, com ouro ou prata, mas é com o sangue imaculado. Este sangue tem poder para perdoar o pecado. Este sangue tem poder para libertar o meu irmão da influência do amor. Esse sangue tem poder para limpar esse coração, para trazer paz nesta alma, para trazer alegria da tua salvação. Por isso oramos, restaura o meu irmão, restaura a minha irmã, restaura esta vida que durante o tempo está desgarrada e traga-o de volta ao bom pastor. Este é o nosso oração, que o Senhor dê paz, saúde e restauração a esta alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos a fechar positivamente. Subscreva, partilha, comente para que possamos crescer todos juntinhos. Pastor, muito obrigada. Nós é que agradecemos por ter vindo de Luanda e termos no vosso programa. Obrigado, Deus abençoe a pobreza. Amém, você que agradecemos. E bye, bye, pessoal. Bye, bye. Até já, Deus abençoe.